Bom, hoje eu estou recebendo o Felipe Rossi, que é cliente da TS Immigration, que vai contar para a gente um pouco da história dele, né? E, a princípio, de como foi o seu desejo de sair do Brasil e morar nos Estados Unidos. Então, Felipe, bem-vindo e prazer te receber aqui de novo. A gente já se fala há muitos anos. É verdade. Então, queria que você contasse um pouco aí para os nossos clientes também, para os amigos, para as pessoas que vão acompanhar a gente, um pouco da sua história. Flávio, obrigado por estar aqui com você, um prazer, né? De novo. A gente já se conhece há bastante tempo. E é para falar, inclusive, da grande oportunidade, né, que a gente começou. Eu tive a primeira vez aqui em 2016. Não sabia nada, né, cara, no começo. E decidi vir para cá por conta da segurança família, do desejo de estar aqui. Eu já tinha vindo várias vezes em turismo, né? E aí vim a primeira vez com um propósito de abrir uma empresa, né? De ser um empresário aqui, a gente já tem uma empresa no Brasil. Falei, legal, vai ser uma boa. Só que quando você chega aqui, a história é outra, né? A história é completamente diferente, você vai... Fala. E aí você começa a entender que aqui são outras maneiras, outra cultura, outras regras. E eu fui nessa linha de empresário, né? Tentar trazer alguns produtos do Brasil, vender aqui nos Estados Unidos, através de Amazon e tal. Nada dava certo, né? Você vai meio que pedalando, né? Você vai andando e não vai dando certo. Obviamente, a gente acaba vindo primeiramente com estudante, visto de estudante. Uhum. A nossa mulher estuda, a gente é o F2. Foi isso, essa é a história da vida. Esse é o enredo. Né? Esse é o enredo. Bom, chegamos aqui, e aí você começa, obviamente, a ter aquelas situações, né, de, poxa, precisa regularizar a situação. Aí, através de alguns contatos de negócio, chegamos através de uma conclusão de fazer um visto EB2. Né? Naquela época, em 2017, parecia um tanto quanto mentira, né? Fala, poxa, será que é verdade que o EB2 funciona, né? Porque existia sempre aquele mito do EB5 de investidor, sim. Ou outro visto E2 de países que não tratado, exato, né? De livre comércio. Isso, exato. E aí, pô, será que funciona? Aí vai ter que fazer um outro processo primeiro, como cidadania italiana. Puxa, então existia todo um percurso que aí a gente vai aprendendo, né? Conforme vai passando. E bem honestamente a gente não acredita, né? Será que vai dar certo mesmo? Aí eu acabei tomando a decisão de realmente aplicar para o visto, que inclusive, né, foi você que proporcionou isso pra gente. Bom, fizemos o visto depois de 3 anos, mais ou menos, em 2017, 2018, mais ou menos, até 2019 foi quando a gente teve a negativa do EB2. E aí foi uma frustração, porque os primeiros anos dos Estados Unidos, ele é difícil, né? Você está aprendendo. E aí gera muita ansiedade, é muito complicado. Muito. Quando você passa por um momento de estabilidade, passa a ser um pouco mais estável, nesse momento você acaba enxergando luz no fim do túnel. Então a gente, naquele momento não tinha tanto delay, né, com Combo Card, por exemplo. Sim. E a gente, 3 meses depois, exatamente como você falou naquela época, veio o Combo Card, eu apliquei para algumas empresas, trabalhei para algumas empresas, e toda aquela ansiedade diminuiu, né? Parou de importar dinheiro do Brasil para se manter, você parou de fazer trabalhos paralelos, tudo isso você para de fazer e você entra numa certa estabilidade. Quando chegou mais ou menos em setembro de 2019, foi quando aí vieram obviamente as RFEs, naquele meio do caminho, veio aquele ponto, a negativa. A negativa. Só que naquele momento a gente já estava com casa comprada, carro, família estabelecida na escola, o emprego definido, e você já começa a desvincular do Brasil. E aí você de repente percebe que você fala, e agora? Qual é o próximo passo, né? Aí, obviamente que toda a pressão familiar me fez voltar para o Brasil. Aí eu voltei para o Brasil. Coincidência, logo na sequência veio a pandemia. Mas aconteceu o quê? A gente passou anos tendo aquele pensamento, pô, faz sentido estar nos Estados Unidos ou no Brasil? Faz aqui ou lá? A gente fica meio sem CEP, né? Você quer os dois. Os dois, que é o melhor dos dois. E aí a decisão familiar foi, acho que a nossa vida é melhor lá. Isso foi em setembro de 2019. Passados-se 3, 4 meses, não deu dezembro do mesmo ano,
a decisão familiar foi, a nossa vida não é no Brasil, definitivamente. Já lá, né? Voltamos para o Brasil, vendemos casa, fizemos toda a estabilidade que estava aqui, pedimos demissão do trabalho. Tropicalizou de novo. Tudo de novo, tudo de novo. Chegamos lá achando que você fica com saudades, né? Aquela coisa, pô, será que faz sentido? Não deu 3 meses, a gente falou, queremos o processo de volta. Obviamente a gente teve que iniciar um novo processo. Sim. E aí foi quando a ATS começou com a gente, né? Então você principalmente. E aí, naquele momento, honestamente, você vem de toda uma dificuldade de transição, né? De transformação de novo, de trazer de um país para o outro, família, casa novamente, carro novamente, um novo emprego. Você gastou tudo que você podia ali num país que você acreditou, que achava que fosse para sempre. E aí eu te liguei e falei, cara, eu não tenho... Eu falei assim, olha, eu quero fazer, você já me vendeu uma vez um processo. Sim. Eu tenho uma certa quantidade aqui de dinheiro disponível para que eu possa seguir com o processo. E bem prontamente você falou, a gente vai nessa, a gente aceita. Então, até te agradeço aqui pessoalmente isso. Porque não são todos que fazem isso, né? Não são todos que pensam como imigrante. Pessoas pensam muito mais como negócio e não pensam como... Que tem uma família ali, que tem uma expectativa, que tem criança, que tem sonho envolvido, tem história envolvida. É difícil. Exato. E pouquíssimas pessoas, desde então, não pensam assim. As pessoas vêm para cá, para a América, querem ganhar a vida e acham que toda parte... cultural, emotiva, sabe, tudo aquela parte ser humano acaba, né? Aqui parece que transforma as pessoas, né? Vira pedra. Vira pedra. E assim, eu tento trazer diferente, inclusive. Uma vez hoje, com o Green Card em mãos, eu tento trazer diferente, né? Falar, poxa, não é assim que tem que ser. Então, eu penso hoje, da mesma forma que alguém um dia me ajudou, a ideia é que eu possa, não ajudar da mesma forma, mas fazer coisas que possam ajudar. Né? Sim. Então esse foi mais ou menos o nosso caminho. E aí, bom, obviamente, já falei do Green Card, mas desse momento que a gente tomou a decisão, aí veio a pandemia. Né? Aí a gente teve que ficar no Brasil por 2 anos, pelo menos. Mesmo o Green Card não chegando, né? Mesmo nada ainda, nem processo andando, nada travado por 2 anos, que a gente deu entrada, na verdade, em abril do ano seguinte. Sim, de 20. De 20. A gente tomou a decisão de vir para os Estados Unidos, mesmo sabendo de todas as dificuldades, vim de novo com visto de estudante, só que nessa vez era no meio da pandemia, só podia vir com MBA ou algo do tipo, foi onde eu vim com MBA, eu sendo estudante. Entrei na faculdade, comecei a fazer os cursos que precisava, e nesse momento ficou mais 1 ano ainda, desde que eu estava aqui, para poder chegar à aprovação. E aí nesse momento foi muito curioso, né? Porque exatamente no dia, no momento da mensagem que eu recebi da aprovação, isso era por volta de umas 5 horas da tarde, num dia qualquer, eu estava deixando a minha mulher no aeroporto com as minhas filhas indo para o Brasil. Elas estavam pegando o voo, a gente não se viu. Né? Isso é um detalhe importante, porque nesse momento, se ela não tivesse ido ao Brasil, eu tinha tomado uma decisão diferente naquele momento de ter trazido o processo que eu iniciei pelo Brasil, com consular, para cá. E por que isso é importante? Porque nesse momento ela precisava voltar do Brasil, ficar mais 3 meses para poder fazer a transição do processo. Tem uma carência aí de 90 dias aí para ajustar o status. E aí, nesse momento... Quando ela voltou, após 3 meses disso, foi o momento que era no current. A imigração não podia mais. Fechou a janela para ajustes. Fechou a janela para ajustes. E aí a gente falou, tá bom, então vamos continuar o processo no Brasil. E mantivemos lá todo o processo. Então o nosso processo sempre, do começo ao fim, esteve no Brasil mesmo, a gente estando aqui. Né? Bom, enfim, esse processo demorou do momento da aprovação, que foi mais ou menos em junho de 2022. Ele só foi, de fato, andar um pouco no final do ano, a qual eu precisava incluir minha filha, porque minha filha nasceu no meio do processo. Aí a gente incluía minha filha nesse processo.
e fazer toda aquela parte de documentação perante ao NVC. Nesse momento a gente fez lá antecedentes criminais, certidões negativas, e o que isso já foi um pouco complicador, porque a gente estava nos Estados Unidos, então tinha que ficar pedindo para pessoas no Brasil, até tem uns sites que fazem online isso para você, então ajuda. E aí eles mandam para a gente online as coisas, a gente termina o processo nesse sentido do NVC. Mas mesmo entrando no NVC, mandando tudo, tradução de novo, todo aquele processo de novo, ainda assim só foi andar o processo novamente para virar uma possível entrevista em junho praticamente, ou maio, junho, se não me falha a memória, de 2023, que é o ano que nós estamos. Enfim, nesse momento, ou seja, quase um ano depois da aprovação, é que de fato veio a marcação da entrevista. Eles mandam recorrente, né? A cada 60 dias ele manda uma carta dizendo, olha, seu processo estamos aqui, estamos vendo seu processo. Feito esse processo, tivemos que marcar tudo, né? Então, aí você tem que conciliar a ida no Brasil com o exame médico. Sim. Coleta de digitais. No CASV, e aí a gente fez ela toda no Rio de Janeiro. Sim. Porque, por coincidência, o exame médico naquele momento, quando a gente pediu, ele só tinha quase um mês antes da entrevista. A entrevista estava marcada para o final de julho, e os médicos, que são só 4, né? Nos estados São Paulo, Rio de Janeiro e Minas. No Rio não tinha disponibilidade, São Paulo tinha quase um mês antes, porque os médicos iam entrar em férias e tal. Então a gente teve que chegar no Brasil muito antes disso, da entrevista, um mês antes. E aí fizemos no mesmo dia lá exame médico, no laboratório também para você fazer algumas vacinas e tal, tem que fazer tudo isso no mesmo dia. Bom, você coleta tudo, raio-x, umas coisas assim. E aí espera para o dia do CASV primeiro, para coleta de digitais e fotos quando precisa. E aí sim o dia tão consagrado aí da entrevista. Essa conversa com o Felipe vai continuar. Vamos dar uma pausa. E se você ainda tem alguma dúvida, se você deseja conhecer um pouco mais dos serviços da TS Immigration, faça contato conosco pelas redes sociais e pelo nosso e-mail. E nos vemos no próximo vídeo.